Amém, queridos? Amém. Graça e paz mais uma vez, porque pode ser que tenha alguém que chegou depois. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, a última vez que eu estive aqui, a última vez que eu trouxe a mensagem aqui, né? Eu disse para vocês que Jesus Cristo é muito melhor. Os irmãos lembram, né? Eu disse para vocês que Jesus Cristo é muito melhor. Tá? Os irmãos se lembram, eu falei lá em Hebreus, os primeiros capítulos da carta aos Hebreus. E como eu disse que Jesus Cristo é muito melhor, nós precisamos nos lembrar que a Bíblia também diz, assim como a Bíblia diz que Jesus Cristo é muito melhor que a lei, é muito melhor que o sistema de sacrifícios, assim como a Bíblia diz que Jesus Cristo é muito melhor que Moisés, que Arão, que Josué, a Bíblia também diz que nós, como igreja, nós estamos em Cristo. Não é verdade? E veja bem, se a Bíblia diz que Jesus Cristo é muito melhor, e se a Bíblia diz que nós, como igreja, estamos em Cristo Jesus, é preciso que nós mudemos a nossa concepção a respeito de quem nós somos. Muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, e eu falo aqui para a igreja, então eu vou falar o que eu falo aqui, tudo que eu falar aqui vale para quem está dentro da igreja. Eu não estou pregando na praça, e eu não estou pregando lá fora, né? Eu estou pregando para você, irmão em Cristo que está aqui. Muitas vezes eu vejo pessoas, cristãos, que mesmo sabendo que Jesus Cristo é muito melhor, mesmo depois de andar com Jesus Cristo, de experimentar o amor que foi frisado aqui antes, no começo desse culto, pela irmã do louvor, pela leitura da palavra que foi feita, mesmo a pessoa que já experimentou a bondade, o perdão de Jesus, pessoas que depois de conhecer toda a bondade de Jesus, ainda se sentem pequenas, ainda se sentem indignas, cristãos que vivem de cabeça baixa, cristão que vive sem autoridade, cristão que vive, como diz as pessoas aí fora, um estado permanente de derrota. E não é uma derrota para o inimigo, porque nós sabemos da promessa bíblica de que aquele que está em Cristo, o inimigo não toca. Nós sabemos que você que está em Jesus é intocável pelo inimigo. Nós sabemos que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não é uma derrota para o inimigo. Mas muitas vezes a pessoa anda como que derrotada pelos seus próprios pensamentos, pela falta de identidade em Jesus. E é por isso que nessa noite nós queremos falar aqui sobre quem nós somos em Jesus Cristo. E olha, eu preciso resumir, porque se Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 12 a 19, que antes nós estávamos, nós éramos pecadores, e nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, ele vai dizer que por meio de Jesus Cristo também nós somos feitos família de Deus. E se somos família de Deus, nós precisamos entender o que isso faz, qual a diferença que isso faz na nossa vida diária, no nosso caminhar. Então a minha pergunta para nós hoje, o que eu quero responder aqui nessa mensagem de hoje, é muito simples. É quem nós somos em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você já parou realmente para pensar quem é você em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? Olha, a Bíblia fala muitas coisas que nós somos. Então eu vou precisar resumir. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, como eu já disse aqui, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus, está lá em João 15, 15. A Bíblia diz também que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer essas coisas, que nós somos tudo isso. A Bíblia também vai dizer que nós somos o povo exclusivo de Deus, livres, porém servos uns dos outros, né? Servos uns dos outros. Lá em Gálatas 5, 13, 14 vai dizer que nós somos livres para sermos servos uns dos outros. A Bíblia também diz que nós somos dispenseiros da graça. Então a Bíblia fala tanta coisa que nós somos, por isso eu preciso resumir, eu preciso fazer um recorte. E o recorte que eu vou fazer nessa noite se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5,
a partir do versículo 11. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Bem, queridos, a sua Bíblia deve estar mais ou menos parecida com a minha, dependendo da sua versão vai estar igual, dependendo da sua versão vai estar um pouco diferente, mas eu queria muito que você acompanhasse. Eu vou fazer a leitura de todo o texto e depois eu vou voltar frisando o que Paulo diz que nós somos em Cristo nesse texto, nesse recorte, nessa pequena porção da Bíblia, para que nós possamos sair daqui nessa noite compreendendo a nossa identidade em Cristo, um pedacinho da nossa identidade em Cristo, para que nós possamos sair daqui convictos de quais são as nossas atribuições, quais são os nossos direitos, quais são as conquistas que nós conseguimos em Cristo Jesus. Acompanha comigo aí na sua vida. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. E aí ele vai dizer: o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Está manifesto diante de Deus quem somos, mas nós precisamos que a nossa consciência também conheça, de fato, quem nós somos em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, abra a sua boca, estenda as suas mãos, ore comigo, ore por mim, peça ao Senhor que use a minha vida, use esse texto, use a palavra, que o Espírito Santo fale com você nessa noite, porque eu sei que você não veio aqui para ficar sentado no banco, sem receber do Senhor uma orientação, sem receber do Senhor uma palavra, sem receber do Senhor um direcionamento. Eu creio que você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te atraiu com cordas de amor. Então abra sua boca e fale com o Senhor. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, e Ele prometeu que onde estivessem reunidos dois ou mais em nome dEle, Ele se faria presente. E Ele está aqui desde o início, ouvindo a sua voz, ouviu os seus louvores. Agora Ele quer ouvir o seu coração, aquilo que você tem a dizer para Ele. E ao mesmo tempo, eu te peço que você estenda as suas mãos e abençoe a minha vida, porque eu sou dependente do Espírito Santo, para que eu possa trazer algo para você. Eu preciso que o Espírito Santo use a minha vida, a minha voz e o texto que Ele colocou no meu coração. Abra sua boca, profeta, abra sua boca, irmão, abra sua boca e profetize.
fale, ore, peça, desabafe, confesse os seus pecados e ore em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho amado, que o teu reino venha, como cantamos aqui, que o teu reino venha sobre nós, venha a tua vontade, seja feita em nossas vidas a tua vontade. Te pedimos mais, Senhor, ousamos ir além disso e te pedimos em nome de Jesus, que como foi cantado também, o teu Espírito Santo, que desce como fogo, possa descer de forma especial, porque já somos o berço, já somos a casa do Espírito, porque a tua palavra de Deus, que o teu Espírito Santo diz, que o teu Espírito Santo habita em nós, mas nós queremos nessa noite ir além, pedir mais, clamar mais, pedindo que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e que a porção do Espírito de Deus seja renovada e redobrada em nossas vidas, para que vidas sejam curadas, para que enfermidades sejam expulsas do nosso meio, para que espíritos contrários se arrastem daqui em nome de Jesus, para que todo medo saia em nome de Jesus, para que toda timidez saia em nome de Jesus, para que todo aquele que anda cabisbaixo levante a sua cabeça, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome do teu Filho amado, nós pedimos, derrama o teu Espírito com porção dobrada, para que possamos, ó Deus, sermos vasos cheios da tua honra, cheios do teu louvor, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, porque esta é a tua vontade, que o mundo olhe para a tua igreja e veja estampado nela a face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa oração. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e por amor dos teus filhos, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, aquele que é muito melhor e que faz de nós novas criaturas. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, querido. Pode se assentar. Se você quiser se assentar aplaudindo ao Senhor enquanto eu bebo água, você vai me dar um minutinho para descansar a voz. Queridos, veja bem. Como eu disse, a palavra de Deus diz tanta coisa a respeito de quem nós somos. A palavra de Deus tem tantas palavras a respeito da nossa nova identidade em Cristo, mas nessa noite, por conta do tempo, por conta do limite de horário, porque eu tenho um fiscal especial, se você não sabe, eu tenho um fiscal especial no relógio, ele fica marcando o tempo, e quando eu passo do horário, ele já faz cara feia para mim lá de trás. Não vou falar que é o Felipe não, porque senão ele fica bravo comigo. Então eu tenho que resumir, mas eu creio que as 4 coisas que eu vou falar com você aqui, que nós somos em Cristo Jesus, serão suficientes para despertar em você a curiosidade e o desejo de, ao ler a palavra de hoje em diante, buscar em cada linha da Escritura quais são os traços característicos da sua identidade em Cristo Jesus, da sua nova identidade em Cristo Jesus. Porque como nós lemos aqui, as coisas velhas se passaram. E essa é a primeira característica que nós assumimos em Cristo Jesus, quando o recebemos em nossas vidas. Quando Ele nos aceitou. Presta bem atenção. Quando Ele nos aceitou. Porque não somos nós que aceitamos Jesus. Não somos nós que escolhemos Jesus. Ele diz, o Pai é que me dá. Aquele que o Pai me dá, vem a mim. Então, quando nós fomos recebidos por Jesus, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, na sua vida, é o que está aí no versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, se está em Cristo, é nova criação. E a palavra é criação mesmo. É criação. Nós estamos acostumados, nós que somos mais antigos, temos os fios brancos na barba, na cabeça, ouvir que somos nova criatura, mas a palavra original no grego é nova criação, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos refeitos. Essa era a esperança messiânica do povo que estava ali ao redor de Jesus. Eles acreditavam que quando o Messias se manifestasse, ele iria fazer uma nova criação. É por isso que lá em Apocalipse está dito que quando ele consumar o seu reino, um novo céu será feito, uma nova terra se desenrolará, o velho
velho céu, a velha terra que nós conhecemos hoje, ela vai ser passada pelo fogo, e novo céu e nova terra vão ser criados, e nós também somos uma nova criação no singular. Não individualmente, cada um de nós somos uma criatura nova em Cristo Jesus. Cada um de nós somos uma nova espécie. Não, como igreja de Cristo, como um corpo, como uma unidade, como servos uns dos outros, como o corpo de Cristo que Paulo fala em vários lugares, que nós somos o corpo, nós somos a noiva, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo porque faz parte do corpo dele, porque ele vai dizer que nós somos a noiva, não é? Você ouviu a palavra de Deus quando diz que o homem deixará pai e mãe? Olha um casal bonito lá atrás. Ali mais um casal querendo se tornar uma só carne. Aqui mais um casal bonito que deixou pai e mãe, e deixando o pai e mãe, o homem vai se unir a uma mulher e ambos serão uma só carne. É por isso que nós temos identidade em Cristo, porque nós somos a sua noiva, nós estamos sendo feitos uma só carne com Cristo, um só corpo com Ele, e quando nós estamos nele, nós somos uma nova criação. Nova criação. E meus queridos, eu preciso falar isso aqui, eu preciso ousar dizer aqui, o que mais nós temos visto hoje em dia, são pessoas que vêm para a igreja, pessoas que vêm para a fé evangélica, pessoas que saem do catolicismo, da umbanda, que saem do espiritismo, kardecismo, que saem de diversas religiões, ou que saem simplesmente lá do mundo sem confessar nenhuma fé anterior, e vêm para a igreja, mas não são nova criatura. Antigamente, quando você via uma pessoa, o que mais acontecia, nas épocas anteriores, é quando uma pessoa se convertia, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Fulano de tal virou o que eles falavam? Crente. Ah, não é? Fulano de tal virou crente. Por quê? Era diferente. A vida da pessoa era diferente. Ele não precisava abrir a boca. Ele tornava-se uma pessoa, uma nova criação. Ele já era parte de uma nova criação. Ele mudava os seus hábitos. Quem roubava, diz a palavra, não rouba mais, mas trabalha honestamente. Quem traía, não trai mais. Quem mentia, não é dado mais a mentira. Hoje em dia, as pessoas vêm para a igreja e não há diferença. Por quê? Por que isso acontece? Tem alguma coisa errada com a igreja? Não. Tem alguma coisa errada com Cristo? Não. Tem alguma coisa errada com a palavra que Paulo diz que quem está em Cristo Jesus é nova criação? Não. O que está acontecendo é que cada vez mais as pessoas vêm para a igreja, mas elas não estão em Cristo. Elas não deixaram o velho homem morrer. Elas não fizeram como disse o texto que nós acabamos de ler, estão mortas, elas não morreram. Elas continuam mentindo, elas continuam falando mal umas das outras, elas continuam prostituindo, elas continuam assistindo aos mesmos filmes indecentes, elas continuam falando mal umas das outras, elas continuam sendo trambiqueiras, elas continuam não devolvendo o troco errado, em todas as coisas, eu não preciso citar, porque que elas continuam fazendo as mesmas coisas, porque hoje em dia a igreja evangélica se tornou um status social, quando na verdade o que nós somos é o corpo de Cristo, e para que haja transformação, para que a pessoa seja realmente nova criação, é colocado aqui uma condicionante: é preciso verdadeiramente estar em Cristo, e ninguém pode estar em Cristo sem primeiramente morrer para si mesmo. Foi o que Paulo disse, não foi isso que nós lemos? Olha aqui, lá no versículo 14. Um morreu por todos, então todos morreram. Se você está em Cristo, você só passa a ser uma nova criação quando você aceita morrer. Quando você é confrontado pelo seu próprio pecado e diz: eu me arrependo de ser assim.
Senhor, eu preciso da tua graça, como foi pregado aqui, quando foi falado aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vocês precisam entender que precisam se arrepender de quem vocês eram. Como eu disse, como eu citei aqui no texto no início, lá em Efésios, né? Efésios 2, se não me engano, 2:12, que nós éramos sem Deus no mundo, pecadores, mas agora somos famílias de Deus. Então a primeira coisa que você precisa sair daqui nessa noite sabendo é que você que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova, você faz parte de uma nova criação. Tudo se fez novo na sua vida. O pecado que você tinha foi extinto e lançado no mar do esquecimento. O Senhor não se recorda mais dele. O que você fazia de errado antes de entrar no corpo de Cristo não faz mais diferença. Pessoas, como eu disse aqui no começo, andam de cabeça baixa muitas vezes, porque não entenderam que são nova criação, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas conforme o Espírito. Se você está em Cristo, o seu passado não importa, a sua ficha não existe mais, é feito um novo céu, uma nova terra, e um novo homem e uma nova mulher. Você é uma nova criação e precisa se comportar a partir de agora como uma nova criação, porque a criação anterior é destruída por causa do pecado. Nós que somos nova criação, precisamos andar fugindo do pecado, odiando o pecado, não odiando o que você era antes, não odiando você mesmo pelo que você fazia, mas odiando as práticas que você tinha antes de estar em Jesus, e não querendo voltar para elas. Pessoas, como eu disse, traíam a esposa antes de vir para o Evangelho, e depois que voltam, que vêm para o Evangelho, ficam um dia, um mês, um ano, e daí a pouco estão traindo a esposa dentro da igreja. Pessoas que mentiam, vêm para o Evangelho, e daí a pouco estão mentindo para os próprios irmãos, para os próprios pastores. Pessoas que são capazes até de estar ministrando na igreja, mas em pecado. E eu não digo que nós não cometemos pecado, porque a palavra de Deus é bem clara, que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que se apaixona pelo seu pecado, aquele que tem o seu pecado de estimação, ainda precisa se tornar uma nova criação em Cristo. Você precisa odiar isso. Você precisa odiar isso. Odiar. Porque você é a nova criação. Amém? E ele continua, já logo em seguida, no versículo 18, ele vai dizer a próxima coisa que você se torna em Cristo Jesus. Ele diz que depois que você é uma nova criação, no versículo 19 ele vai dizer, ou seja, como nova criação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, os anteriores, e ele nos confiou a mensagem de reconciliação. E agora no versículo 20, somos embaixadores de Cristo. A segunda coisa que você se torna em Jesus e que você precisa tomar posse, e aqui eu uso o termo tomar posse não conforme a teologia e fora da prosperidade, é tomar posse, é se apossar da sua condição de embaixador em Cristo. Todo mundo aqui sabe o que é um embaixador, não sabe? Alguém não sabe o que é um embaixador? Vou fazer de conta que você não sabe, eu vou dizer para você o que é um embaixador. Você sabe que cada país tem um representante daquele país diante dos outros países. É o embaixador. Lá nos Estados Unidos tem o embaixador do Brasil.
E aqui no Brasil tem o embaixador dos Estados Unidos. O embaixador representa o país de onde ele foi enviado. E isso é o que a Bíblia diz que você é para Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, uma vez que está em Cristo, você é um embaixador, você é um representante. O que você diz é o que Cristo diz. O que Cristo diz é o que tem que estar na sua boca. Quando o embaixador se reúne com um representante do outro país, ele não é autorizado a negociar os valores. Ele não é autorizado a falar além daquilo que o presidente, o rei, o representante legal daquele país disse que ele poderia dizer. Ele não tem vontade própria, ele não tem opinião, ele não tem querer. Ele leva a mensagem exatamente conforme ele recebeu do seu emissário. É isso que você é, um embaixador de Cristo. Quando você encontra com alguém e alguém quer ouvir algo sobre Jesus de você, você precisa dizer para ele exatamente as palavras que Cristo colocou na sua vida. Você é aquele que é responsável por, ao sair por aquelas portas ou por essa porta, chegar diante das pessoas do mundo e dizer: olá, tudo bem? Que bom te ver. Você sabia que eu sou um representante de Jesus Cristo? Você sabia que eu sou um embaixador de Deus? Você sabia que Ele me entregou uma mensagem que eu preciso entregar para você? Sabe qual é essa mensagem? Está aí no texto, nós acabamos de ler. A mensagem da reconciliação. Nós éramos pecadores no mundo, separados, distantes de Deus. E agora Deus me mandou aqui para falar com você que Ele quer fazer as pazes. Nós estamos vivendo aí um contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, não é verdade? Todo mundo aqui viu no jornal. Tem um representante da Rússia, um maluco da Rússia, e tem um outro maluco da Ucrânia. Os dois são malucos. Porque quem quer a guerra, quem quer matar o seu povo, sacrificar os seus soldados, em nome de, seja lá qual for o valor, são loucos. Mas existem lá os seus representantes. Eles estão em guerra. Como é que vai acabar essa guerra? Como é que Rússia e Ucrânia vão voltar a ser amigos? Se o Putin decidir mandar um embaixador até, eu esqueci o nome do Zelensky, até o presidente da Ucrânia, se encontrar com um representante da Ucrânia, e os dois vão se encontrar, e ele vai levar a mensagem de Putin para Zelensky e de Zelensky para Putin. E ele vai dizer assim: olha, meu presidente me mandou aqui porque ele quer fazer pazes com você, quer acabar com essa guerra. Nós não queremos mais viver com inimizade com vocês. Essa é a mensagem que você recebeu. Essa é a mensagem que Paulo recebeu. Essa é a mensagem que Jesus te entregou, quando disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não existe muito segredo. Você não precisa ser doutor em teologia. Você não precisa fazer mestrado, pós-doutorado em teologia para entender essa mensagem. Precisa. O mundo está em guerra com Deus. Deus está com inimizade com o mundo por causa do pecado. E Ele entregou para você uma carta onde Ele diz: mundo, eu quero me reconciliar com vocês. E quais são os termos dessa reconciliação? Venham estar em Jesus, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é quem nos leva a Deus. Ele é que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim que você chega ao Pai, e lá eu faço amizade de vocês de novo. Essa é a mensagem que você recebeu. Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, Ele vai dizer lá no final do versículo 20: por amor a Cristo lhes suplicamos. Suplicamos a quem? As pessoas lá de fora. E o que nós suplicamos a elas? Reconciliem-se com Deus. É só isso. Você precisa entender que a única coisa que você precisa falar para as pessoas é isso: reconcilie-se com Deus. Faça as pazes com Deus enquanto é tempo. Essa é a mensagem que recebemos. E esse é o nosso segundo papel em Cristo Jesus. Nós somos
embaixadores de Cristo. Outra coisa que a palavra diz é que nós, eu pulei aqui, mas eu vou voltar lá no versículo 18, diz que somos, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Então, para que nós possamos dizer às pessoas que elas se reconciliem com Deus, é preciso que nós, estando em Jesus, entendamos que já estamos em paz com Deus. E quantas pessoas vivem em guerra com Deus dentro da igreja? Pessoas que vivem de cabeça baixa porque estão em guerra com Deus. Elas não conseguem acreditar que Deus perdoou o pecado delas. Elas não conseguem entender de verdade o amor de Deus, muitas vezes porque Ele diz que é o nosso Pai. E muitas pessoas não tiveram uma boa relação com seu Pai. E isso torna às vezes difícil para a pessoa entender. Quem aqui teve um relacionamento conturbado, complicado com o pai, sabe quanto é difícil. Eu tive um relacionamento conturbado com meu pai durante muitos anos. Muitos anos. Até a minha vida adulta eu tinha um problema grande, seríssimo com meu pai. A gente não se entendia, a gente não conversava, a gente não se falava. A gente morava dentro da mesma casa. Meu pai nunca abandonou a minha casa. Meu pai sempre esteve, voltava do trabalho para casa. Ele chegava do trabalho, eu estava em casa, ele entrava mudo em casa, ia dormir mudo, ele não falava nada comigo e eu não falava nada comigo. Esse era o meu relacionamento com meu pai durante toda a minha infância, durante toda a minha juventude, até que um dia, a gente não deve adivinhar não, mas eu tenho certeza que isso nem vai ser adivinhação, não vou te falar. Adivinha o que aconteceu comigo? Adivinha. Eu fui aceito. Eu entrei num casamento com Cristo Jesus. Ele me inseriu no seu corpo e eu fui feito uma nova criação. E aí o que aconteceu? Eu fui reconciliado com Deus, eu entendi, eu tenho paz com Deus. Espera aí, se eu tenho paz com Deus e Deus é meu Pai, tem alguma coisa errada, porque eu não tenho paz com meu Pai terreno. E às vezes o que acontece com muita gente é isso. Às vezes elas têm um problemão com o pai, às vezes o pai abandonou, às vezes o pai maltratou. Antigamente os pais eram muito sérios, muito ríspidos, muito firmes. Muitas pessoas têm dificuldades de entender o amor de Deus como pai, porque o pai que elas tiveram nessa vida muitas vezes foi um homem duro. E quando eu entendi, quando eu entrei no corpo de Cristo, eu senti o amor de Deus. Eu senti o quanto Ele me amava a ponto de entregar o Filho dele para morrer na cruz no meu lugar. E aí eu entendi que alguma coisa precisava ser feita. Não podia continuar assim. Eu era uma nova criação, eu era uma nova criatura, eu estava reconciliado com Deus. Agora eu era um embaixador de Cristo. E aí é que eu fui lá fazer as pazes com meu pai. Comecei a conversar com ele, com muita dificuldade. Começa daqui, começa dali, começa daqui, começa dali, começa devagar, vai começando a resolver os problemas anteriores, até que chegamos ao ponto de criar um relacionamento, criar uma relação que nós podemos dizer que foi uma relação de pai e filho, dentro das nossas limitações, dentro do tempo que a gente teve, porque infelizmente eu não tive muito tempo para aproveitar isso com meu pai, porque ele faleceu muito novo. Então, meu querido, essa é a terceira coisa que você precisa entender, que você está reconciliado com Deus. Você oferece a reconciliação para o mundo, mas você precisa entender que você e Deus estão em paz. Você não precisa ter medo do castigo, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Você não precisa temer o seu Pai celestial te maltratar, ser ríspido com você, te colocar de castigo, te bater, te dar punições, porque você já está reconciliado com Ele. Você já está em paz com Ele. Você já pode olhar nos olhos dele e chamar ele de Abba, Pai, papai, paizinho, igual aquela menininha lá faz com o papai dela. Toda tranquila, sem medo nenhum, se joga no colo do pai, porque ela está reconciliada com ele.
porque ela já não tem medo de punições. E é essa a característica que você precisa entender, que em Cristo você se tornou alguém que está em paz com Deus, que está reconciliado com Ele. Não adianta você sair por aqui e dizer que Deus está chamando as pessoas para se reconciliarem com Ele, se lá no fundo você de verdade não tiver experimentado essa paz. Se você de verdade não tiver prazer em entrar no seu quarto, chamar o nome de Deus e falar com Ele. Falar com Ele. Lembra que eu disse que com meu pai a gente não tinha diálogo por muitos anos? Pois depois que a gente voltou a conversar, tinha dia que meu pai subia lá para minha casa, eu moro por cima da casa da minha mãe, ele morava na casa de baixo, e às vezes ele subia para lá e começava a conversar, e ia conversando, e dava 8, e dava 9, e dava 10, e ele falava, me perguntava sobre coisas da Bíblia, eu explicava para ele perguntava outra coisa, e a gente ia conversando. Existia prazer em conversar, e muito crente não tem prazer em falar com Deus. É uma dificuldade para levar as pessoas a virem aqui na quarta-feira, não é, pastor? É difícil trazer as pessoas aqui na quarta-feira para falarem com Deus. É difícil a pessoa achar um minutinho no dia dela, nas tarefas do dia dela, para parar tudo e falar: papai, está difícil, papai, me ajuda, meu pai, me ensina, meu pai, olha para mim, eu estou com medo, eu estou indeciso, eu não sei o que fazer. Por que acontece isso? Porque as pessoas lá no fundo, elas estão na igreja, elas estão cumprindo aquilo que o pastor fala para elas fazerem, mas o sentimento de reconciliação ainda não está no coração. As pessoas precisam, entender isso. Porque no final das contas, a última coisa que eu quero te dizer que você é em Cristo Jesus, é o que Paulo fala, lá no versículo 21. Que depois de estar em Cristo e se tornar uma nova criação, ser eleito embaixador dele, de ter sido reconciliado, de ter paz com Deus, que agora é seu Pai, você é feito, conforme o versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, exercida através de Cristo Jesus. Você é declarado justo através do sangue de Jesus vertido. Você precisa sair pelo mundo afora. E quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver a justiça de Deus. Todo pecado já foi punido na cruz. Todos os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, os seus medos já foram castigados na cruz. Tudo que você fez e deixou de fazer já foi punido na cruz. Todos os seus pecados anteriores e futuros já foram previstos na cruz. Tudo que você cometeu de errado, desde o dia que nasceu até o dia que você vai morrer, já foi pago na cruz. Você é a justiça de Deus no mundo. As pessoas estão tão sedentas por justiça. Basta você entrar na internet que você vai ver nos debates, quando acontece alguma coisa polêmica, todo mundo quer ser mais justo do que o outro. Porque é uma injustiça o que estão fazendo com a Ucrânia. Porque é uma injustiça o que estão fazendo com o país tal. Porque é uma injustiça o que fizeram com aquela pessoa. Assaltaram, bateram nele, tem que matar esse assaltante, tem que fazer justiça. As pessoas estão sedentas por justiça, mas a noção de justiça das pessoas está tão longe da verdadeira justiça que somos nós. Nós somos a justiça que Deus tem para esse mundo, e é por isso que Ele deixa você aqui.
É por isso que quando você aceita Jesus, você não sobe imediatamente para o Pai. É porque você precisa estar no mundo para ser a justiça de Deus no mundo. É você quem tem que levar a justiça de Deus para as pessoas. Quando elas começarem a dizer assim, fulano de tal fez maldade com Beltrano de tal, essa pessoa precisa ser presa, precisa ser espancada, precisa apanhar. Você tem que dizer, não, nós precisamos perdoar, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, e nós éramos merecedores da morte, mas Ele não nos considerou dignos de morte, mas deu a vida do seu Filho, para que nós vivêssemos com Ele. É essa a verdadeira justiça. Justiça não é aquela que está 30 anos, 40 anos de cadeia. Justiça não é aquela que exerce a pena de morte. Justiça não é que a pessoa que empurrou a outra caia também. Justiça não é que aquele que furtou 10 reais tenha que pagar 10 reais. Justiça é quando aquele, como foi dito aqui no texto, que não tinha pecado, foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos assim justiça de Deus. É isso que nós somos em Cristo Jesus. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Somos uma nova criação reconciliada com Deus, proclamando a mensagem de reconciliação para todo mundo. Para todo mundo. Porque quando as pessoas ouvem da nossa boca a mensagem de Deus que chama, vem, reconciliem-se comigo, aí sim nós somos feitos justiça de Deus perante o mundo, perante o seu pai, perante o seu vizinho, perante o seu amigo, perante o seu colega de trabalho. Você deve ser justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Você entenda de uma vez por todas que você é uma nova criação, uma nova criatura, que você foi reconciliado com Deus. Não só foi feito de novo, mas foi feito em uma situação de paz com Deus. Não existe mais condenação, mas existe uma coisa que você precisa entender. Como reconciliado com Deus, cabe a você disseminar, difundir, pregar a mensagem de paz e reconciliação com Deus para aquelas pessoas que estão à sua volta, porque assim, somente assim, a justiça de Deus será feita nesse mundo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos faça compreender que somos tudo isso em Cristo Jesus e muito mais do que isso nós somos. Mas hoje, eu quero que você, durante a sua oração, agradeça a Deus. Agradeça por ser uma nova criação. Agradeça por ter sido reconciliado com o Senhor. Agradeça porque Ele te confiou uma mensagem. Ele confia em você. Ele acredita que você vai cumprir o pedido que Ele te fez, de chamar as pessoas a se reconciliarem com Deus, para que você possa mostrar a elas a justiça de Deus no Senhor. A verdadeira justiça. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos reunidos na Sua presença nessa noite. Lemos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz através da unção do Teu Espírito Santo. Cada coração aqui está sendo ministrado pelo Espírito que vem sobre nós. O Teu Espírito que paira sobre as águas que nós somos, as águas tumultuadas da nossa consciência, as águas tumultuadas do nosso coração. O Teu Espírito que paira sobre nós e que está fazendo de nós a cada dia nova criação, nova criatura. Que o Senhor possa nos entender, que o Senhor possa fazer-nos entender que somos assim, refeitos pela obra de Cristo. Como nova criatura, nós estamos em paz contigo, meu Deus, que nós possamos viver conforme essa verdade. Que o Senhor possa tirar de nós as nossas angústias, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas guerras interiores, o nosso medo de aproximar-nos do Senhor, porque não acreditamos de verdade que existe paz entre nós e Ti, Senhor. Que haja amor entre nós, que nós tenhamos prazer em chegar diante de Ti e abrir as nossas bocas e confessarmos os nossos
medos e colocarmos diante do Senhor todas as nossas queixas, todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor nos confiou uma missão de pregarmos a Tua palavra, de levarmos a Tua mensagem de reconciliação para esse mundo que jaz no maligno. Nós não jazemos mais, já somos nova criatura, já estamos em Cristo, já nos assentamos nas regiões celestes, como foi lido mais cedo. Já estamos com Cristo assentado à destra de Deus. E somos finalmente feitos a sua justiça diante do mundo. Que o mundo possa olhar para nós, para tudo que fomos, para todos os nossos erros passados. Que eles possam olhar o nosso antes e o nosso depois. Que eles possam entender que o Senhor, enviando o Teu Filho, morrendo naquela cruz por nós, Ele nos tornou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. A Tua igreja é justiça de Deus. Ó Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite e viver essa realidade e sermos verdadeiramente justiça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pastor Rafael.